E olha que interessante, tudo que Deus faz, Satanás contrafaz. Ele tenta imitar. No Apocalipse, fala de 3 anjos de Deus proclamando a mensagem ao mundo. E Satanás aí tem 3 espíritos imundos que proclamam uma falsa mensagem ao mundo também. A Bíblia fala da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí Satanás imita essa Trindade com o dragão, a besta e o falso profeta, formando aí uma falsa e demoníaca Trindade. Deus tem um trono, e o Apocalipse fala também do trono da besta. Uma outra contrafação de Satanás é que no Calvário Jesus recebeu uma ferida mortal e ele ressuscitou. E essa besta, leopardo, também vai receber uma ferida mortal, mas ela será curada. E uma outra contrafação ainda é que Deus promete selar o seu povo com o seu selo, e Satanás oferece o seu sinal, o sinal da besta. No verso 15, nós lemos: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Depois de João, então, descrever esse poder operador de milagres, os símbolos aí são deixados para trás. E a voz da trombeta dá uma vez mais um sonido certo da volta de Jesus. O texto diz: Não ande nu. Depois da transgressão de Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus, porque aquela vestimenta de luz e proteção que eles tinham antes de pecar, agora se afastou deles. Assim também, os filhos de Deus são aconselhados a vigiar e a guardar as suas vestes. O que quer dizer isso? Não se afastar de Deus e dos seus ensinos. E também devemos nos revestir da justiça de Cristo. O mundo terá esquecido as advertências que Deus deu, assim como aconteceu com os habitantes no tempo de Noé e com os moradores de Sodoma. Eles foram pegos de surpresa com chuva de fogo, vinda do céu, que os consumiu, como escrito em Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O texto também fala que ele vem como ladrão, quer dizer que ele vai vir sem que ninguém espere, quando todos estiverem levando as suas vidas normalmente. No verso 16, nós lemos o seguinte: E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui nós vemos o confronto de duas forças, a força do bem contra a força do mal. Armagedon é conhecido também como Vale de Megido ou Vale de Jezreel. Essa planície ela é triangular e ela é limitada. A oeste fica a Cordilheira do Carmelo, onde Elias confrontou o exército de Baal. A nordeste está o Monte Tabor, considerado por muitos como o Monte da Transfiguração, e ao sul o Monte Gilboa, cuja vista do topo destas montanhas é realmente de tirar o fôlego. Essa área viu provavelmente mais combates do que em qualquer outra superfície da Terra. Nenhum outro solo ficou tão encharcado de sangue como esse. Ele foi considerado um lugar predestinado para a guerra e para o derramamento de sangue. Esse local foi o campo de batalha, onde os maiores conflitos entre o povo de Israel e os seus inimigos ocorreram. Esse é um ponto de encontro de 3 continentes. Uma estrada ao sul vai para o Egito e África, a outra ao norte leva para o Líbano e a Europa, outra a leste para a Ásia e a oeste leva para o Mediterrâneo, que é a porta para o mundo ocidental. Na verdade, esse Armagedon é um lugar simbólico. É uma luta que ocorrerá entre o bem e o mal. Esse lugar simboliza a luta e a guerra. É um símbolo muito apropriado para o que é descrito como o último conflito na Terra. Esse conflito significa mais do que poderia acontecer num pequeno pedaço de terra. As questões são muito mais amplas. Não é a geografia que Deus está enfatizando aí, mas sim o assunto. É um símbolo do último embate, do último combate, quando o destino de cada alma vivente vai estar determinado de uma vez por todas. Será mais que uma ação militar em algum ponto do Oriente Médio. Será uma luta universal, liderada por demônios de um lado e Deus do outro. Será uma guerra final, a última crise na história do planeta.
e todos nós estaremos envolvidos nela, queiramos nós ou não. Assim como não houve neutros nos dias de Noé, não vai haver também nesse grande conflito. Esse grande conflito, na verdade, já começou. Os espíritos demoníacos estão em atividade. Uma conspiração tremenda está a caminho para escolher a verdade dos ensinamentos bíblicos e divulgar teorias que escondem a identidade do verdadeiro anticristo. Nesses últimos dias, Satanás vai enfrentar um grupo de pessoas dedicadas ao comandante supremo, a Jesus. O Cordeiro vai vencer, a Bíblia diz assim para nós, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No verso 17 e 18, nós lemos: O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte, quão grande. O texto aqui diz que haverá um terremoto tão forte como nunca houve sobre a Terra. Vai ser um terremoto realmente muito grande. Vai ser tão forte, tão grande, que vai sacudir todo o planeta. Esse terremoto aí é literal mesmo, mas tem algum simbolismo nele, como nós veremos no verso a seguir, verso 19, que diz o seguinte: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Aqui nós vemos que a grande Babilônia, que deu a beber de tantas inverdades para o mundo, é o símbolo de um mundo apóstata, recebe agora o seu julgamento. As grandes cidades aí do mundo vão se desfazer, vão cair e vão deixar de ser cidades. O aço, a madeira, a pedra, todo esse material usado nas construções se desintegrarão. Imagine como será esse terremoto. O texto também fala de que a cidade, a Babilônia, se divide em 3 partes. Essas 3 partes aí se referem aos poderes usados por Satanás para atingir os seus objetivos, que é o catolicismo, o espiritismo e o protestantismo apostatado. O verso 20 e 21 diz o seguinte: Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Esse termo aí, 1 talento, se refere a 34 quilos. Imagine essas chuvas de pedra que nós temos aí, são pedras pequeninas que fazem tantos estragos aí nas plantações, nos carros. Se nós estivermos na rua, nós podemos nos machucar, os animais podem se ferir. Agora, imagine essas pedras do tamanho de 34 quilos. Realmente será algo assim assustador para aqueles que estiverem perdidos. As ilhas, os portos marítimos, esses palácios aí suntuosos vão desaparecer. Até as montanhas vão se movimentar do seu lugar. Deus tem então um arsenal, e a Bíblia diz que os piores ataques que o mundo jamais viu ainda estão por vir. O livro de Jó, no capítulo 38, verso 22 e 23, diz o seguinte: Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Olha só que interessante, hein? Aí o livro Eventos Finais, a página 216, diz o seguinte: E toda alma que não esteja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada pelo poder divino, fará uma aliança com Satanás contra o céu e se unirá na batalha contra o governador do universo. Olha só. Então, esses inimigos de Deus, esses ímpios, vão se unir a Satanás para combater a Deus e o seu povo. Mas Cristo promete amparar todo aquele que escolher ficar do seu lado. Ainda no livro Eventos Finais, a página 227, nós lemos o seguinte: O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas, conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimentos, não serão abandonados a perecer.
Deus promete estar conosco nesses momentos de angústia. E a página 232 desse mesmo livro diz o seguinte: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Antes da vinda deste dia de destruição, Deus envia um convite a todos nós para que nós nos ajuntemos e o busquemos. Os que ouvirem a sua mensagem vão ser protegidos dessas pragas. E essa decisão ninguém pode tomá-la a não ser você. Nem Deus mesmo, nem os anjos, nem os seus pais, nem a sua esposa ou seu esposo. Ninguém pode tomar por você. Essa decisão é só sua e todos nós teremos que enfrentá-la, quer queiramos, quer não. O meu desejo é que sua decisão seja a favor de Jesus, porque ele promete a vitória. Ficamos por aqui, até o nosso próximo estudo. Fique com Deus, Deus o abençoe.